você quiser. Ou se quiser que a gente faz um louvor também. Quem, como diz, tem o cajado, aí é você, Wellington. O que você mandar, tá mandado. Ai, Jesus. Espera aí que a Kelly tá chegando aqui do lado. E a gente pode fazer um louvor sim. Mas você que sabe. Se você quiser, não tem problema. A hora que você mandar, tá mandando. Então tá, a gente faz depois, então. Tá bom? Tá bom. Então, hoje, como eu fui escalada, né? Eu vou trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações, né? No dia de hoje. Porque a palavra de Deus, ela é sabedoria, né? Uma fonte de sabedoria para nossos dias. E feliz é aqueles que se alimentam dessa palavra todos os dias, né? E a palavra de hoje, ela está no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, para quem quiser acompanhar aí. Eu vou ler em duas versões, né? Na original e na atualizada, né? Na linguagem de hoje. Diz assim, Filipenses, não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu vou trazer para a linguagem de hoje, esta palavra. Eu gosto de sempre puxar para de hoje, para a gente meditar melhor na palavra. Diz assim, não aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês, em Cristo Jesus. Amém? Então, nesta palavra aqui, para nesses dias de crise, quarentena, em que nós estamos confinados, né? Que Deus deu esse tempo para nós meditarmos, ficarmos, já estamos voltando alguns, mas alguns ainda continuam dentro de casa. Então, Deus me trouxe essa palavra de conforto para nós. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não só de Gênesis, Apocalipse, ela trata do tema central, que é a redenção e salvação para nossas vidas, através de Cristo Jesus, que Deus, ele preparou, programou para nós a nossa salvação, mas também a Bíblia, ela traz para nós, além de tudo isso, do plano de salvação e do resgate que Jesus fez pela humanidade, né? Nos livrar do pecado, que nós éramos escravos e hoje nós nos tornamos filhos de Deus e nos reconciliamos com eles. Então, além disso, ele traz, assim, tipo um manual, uma receita para nossos dias do que nós fazer. Então, o que nós precisamos, nós vamos para a palavra do Senhor e ela ali tem sempre ali um remédio para a nossa cura, para os nossos problemas, uma solução. Ela sempre tem uma solução. Toda vez que você está precisando de uma palavra de Deus, você vai para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é um manual, né? E ela é uma fonte de sabedoria para nossas vidas, para nossa alma, e ela nos traz um equilíbrio para nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. E nesse equilíbrio a gente tem a plenitude. E aí, nesta carta aqui de Filipenses, então, ela trata sobre a inquietação, né? A inquietação do ser humano, que é muito comum, né? Eu estava vendo uma pesquisa, 65% das mulheres, depois dessa quarentena, desenvolveram um tipo de ansiedade, de inquietação. Ao passo que homens desenvolveram 45% de ansiedade e inquietação por conta da crise, né, econômica
e da saúde por esse inimigo que nós não vemos, né? Ele anda por aí, mas a gente não vê. Então, essa palavra não foi só lá para o tempo de Filipenses, porque o apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, porque essa é uma carta de prisão, né? Que ele estava preso, ele não só retrata para nós nessa carta aqui a situação que ele vivia, e ele estava, mas ele mandou uma carta para confortar e alegrar o povo de Filipenses. E a gente observa que numa das viagens que Paulo fez, né, quando Paulo, né, ele foi dirigido pelo Espírito Santo, e ele teve aquela visão do Espírito Santo, disse, passe do outro lado, vá para a Macedônia. E ali, quando ele foi para a Macedônia, então, foi ali que ele implantou essa igreja de Filipenses. E ali também em Filipenses, né, é que a gente observa que ali em Atos 16, 24, 26, né, que diz que ali o apóstolo Paulo também foi preso em Filipos. E tem até um louvor que a gente ouve, que ele estava aos pés, preso ao tronco, ele e Silas, né? E eles cantavam, oravam e adoravam a Deus, ali naquela cidade de Filipos. E Deus, então, ele houve aquele terremoto e ele pôde salvar, né? A casa daquele guarda, né? Que estava ali naquela prisão. Então, a gente vê que o apóstolo Paulo, também quando escreveu para ele essa carta, lá aos Filipenses, ele disse, não andeis inquietos por coisa alguma, né? Mas antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. E aí ele dá a receita, oração, súplica e ação de graça. Ele disse, vocês têm que agradecer, né? Então, a gente observa que, às vezes, a gente está muito tão inquieto que, às vezes, a gente esquece de ser gratos a Deus, né? Está tão envolvido na nossa inquietação que, às vezes, nós esquecemos de agradecer a Deus. Mas a gente observa que o apóstolo Paulo estava preso e a situação dele não era boa ali, né? Em Roma, ele estava algemado, acorrentado entre dois guardas da guarda pretoriana, mas mesmo assim, ele não estava inquieto, porque a paz de Deus estava com ele naquele lugar. E Jesus mesmo, em certa ocasião, né, em Mateus, Jesus, ele disse assim, não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, né? Então, o próprio Jesus, ele disse que nós não andássemos ansiosos, né? Dizendo, ele não andasse sufocados, preocupados com esta vida, com o que nós temos, o que não temos, o que nós viveremos, né? Então, esta palavra de hoje que o apóstolo Paulo estava pregando lá, é o que está acontecendo em nossos dias. A gente anda tão ansioso que às vezes a gente esquece que nós temos um Deus tão grande conosco, que vai à frente da nossa peleja, né? Que vai à frente da nossa luta e que ele enfrenta nossas batalhas, né? E às vezes a gente está tão preocupado com a ansiedade desta vida que a gente esquece, né? O que Jesus falou para nós, que ele disse, não andeis ansiosos, né? Tem uma palavra em Mateus que diz assim, que Jesus falou, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, Jesus, ele mesmo nos dá a receita, para que nós não sejamos ansiosos nesse tempo, não estejamos preocupados com Brasília, né? Porque maior é aquele que está no trono de Deus. E para nós a receita vem lá de cima. A receita não vem de Brasília, a receita não vem daqui, do cientista, da ciência, né? A receita está na mão de Deus. Então, deixe o futuro na mão daquele que pode fazer tudo por nós. Deixe o futuro nas mãos de Deus, naquele que está lá na frente.
porque ele conhece o teu passado, ele conhece o teu presente, ele conhece o teu futuro, né? Então, nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. E nós devemos agradecer a Deus pelo que Ele faz por nós, em nossa vida. Então, primeiro, nós temos que conhecer esse remédio que o apóstolo Paulo nos dá a receita aqui. Nós precisamos conhecer quem é esse Deus. Quão grande é esse Deus para você? O que esse Deus faz para a tua vida? Então, nós precisamos ter em nossa mente, em primeiro lugar, esse Deus poderoso, né? Então, irmãos, o que eu tenho para dizer é que nós precisamos conhecer o Deus que protege a nossa vida, né? O quão ele é precioso, como ele cuida da tua família, como ele cuida da tua vida, né? Como Deus faz isso por nós. E eu estive vendo Isaías, né? Isaías, ele demonstra tão grande esse conhecimento em sua mente de quem é Deus, né? Que tem uma passagem maravilhosa. Isaías, ele diz que o meu Deus é aquele que mede as águas na concha, né? Da sua mão. Ele diz, o meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas na balança de precisão. E Isaías continua dizendo que o meu Deus é aquele que mede a palmos o firmamento, né? E as estrelas do céu, né? Em grande força e poder, as chamas delas não falha nenhuma. E aí ele tem uma passagem que ele olha lá de cima e olha essas nações poderosas aqui da terra, né? E ele considera como um pingo no balde d'água. Então, quão poderoso é esse Deus nosso, né? Que nós, às vezes, deixamos o nosso problema se tornar maior que esse Deus que nós temos, né? É um Deus poderoso, grandioso, que ele amou de tal maneira este mundo, que ele enviou o Filho dele para morrer por nós na cruz, Jesus Cristo. E através do sangue do Cordeiro, lá naquela cruz, é que nós fomos resgatados para que nós pudéssemos voltar para ele, para que nós pudéssemos, né, ter a vida eterna. E hoje a gente só tem que agradecer, né, porque esse Deus maravilhoso, é ele que está constantemente conosco. E tem 3 remédios nessa epístola de Filipenses, né, que o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, que ele dá 3 orientações, ou 3 remédios para nós, né? Ele diz que nós precisamos orar corretamente, que nós precisamos aprender a pensar corretamente, e ele diz que nós precisamos viver e agir corretamente. Então, nesta carta aqui, ele nos ensina a orar, né? Ele diz que nós precisamos não ser o centro da oração, porque a nossa tendência é dizer, Senhor, me abençoe. Abençoe a minha saúde, abençoe a minha vida, abençoe a minha família, o meu emprego, a minha casa, o meu bairro, o meu país. Então, a gente se torna o centro do universo. Mas Deus, ele quer que adore ele, que tenha a dimensão do poder dele para nossas vidas. E Jesus, ele foi um dos que mais oraram. Ele não precisava nem orar, né? Era filho de Deus, mas ele deixou exemplo para nós, que enquanto ele não estava ajudando o povo, curando, salvando, libertando, Jesus, ele estava orando. E aí os discípulos falaram para ele, Pai, né? Ensina-nos a orar. E a gente vê que na oração de Jesus Cristo, primeiro a gente enaltece Deus, engrandece Deus, louva a Deus, glorifica a Deus, e depois, lá na frente, é que nós falamos das nossas necessidades, dos nossos pecados, do nosso... precisamos nós nos arrepender. Então, essa oração que está em Mateus,
no versículo e no 9, diz assim: portanto, Jesus disse, orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Até aqui, a gente está só louvando e glorificando a Deus. Aí depois daqui, é que nós começamos as nossas necessidades. Aí que nós vamos ter começar a pedir, né? Que a gente pede. Daí a gente vai pedir para perdoar nossos pecados, né? E aí vai até que ele nos livra do mal. Então, nós precisamos aprender também a orar. Tem várias orações, né? Essa foi o exemplo que Jesus deixou para nós. Mas tem horas e tem momentos da nossa vida que a gente está tão angustiado, cheio de problemas, é de saúde, é financeiro, é as inquietações desta vida, que às vezes a gente vai estar num vale, numa luta, que a gente às vezes não tem nem palavras, né? E aí Jesus diz que o Espírito Santo, ele com palavras inexprimíveis, ele ora por você. Porque ele pega a tua lágrima, que é uma oração, e leva para Deus. E eu sempre digo que a melhor oração é a lágrima. Porque essa oração, ela é verdadeira. Ela não tem como você fazer uma conjuntura e querer que ela fique bonita, não. A lágrima é a verdadeira oração dos teus anseios para Deus. E diz a palavra que as tuas súplicas e orações, elas sobem como um cheiro suave no trono de Deus, no incensário de Deus, né? E na sala do trono tem o incensário. E ali as tuas petições, as tuas orações vão até ali. E aí Deus, no tempo certo dele, ele vai ali e responde as tuas petições, né? E aí a segunda parte é que ele diz que nós precisamos aprender a pensar corretamente, né? Eu acho que ele diz aqui nessa parte aqui do, do capítulo aqui, o 8, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdade, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Se não há virtude, se não há algum louvor nisso, pensai. Então, ele está mandando nós pensar. E aí, nós temos a receita. A tua mente é o que se pensa. A tua vitória e a tua derrota está aqui. O que você pensa vai acontecer na tua vida. Então, nós não devemos nos alimentar de coisas ruins, mas nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Nós não devemos nos alimentar daquilo que entristece e aborrece o nosso espírito, né? Tem pessoas que ficam o dia inteiro na TV só vendo noticiários ruins, e aí vai acumulando medo, ansiedade, inquietação, angústia. Então, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus e daquilo que é positivo, daquilo que é bom, daquilo que não traz coisas negativas, porque na nossa mente ficam armazenados o que você quer para a tua vida. É na sua mente, por isso que Jesus, lá em Efésios, né, ele fala que nós temos que nos revestir do capacete da salvação. Porque quando você tem o capacete na tua mente, você blinda a tua mente das hostes malignas do inimigo, das flechas do inimigo. Então, a mente da gente é aonde nós precisamos pensar, como o apóstolo Paulo disse aqui, né? Que nós temos que aprender a pensar. E quando nós pensamos, e a nossa mente, nós temos a nossa mente para um bem maior, e voltados para a palavra de Deus, pode ter certeza que Jesus te dará a vitória, porque não tem vale, não tem deserto que com ele você não vai vencer. Deus diz que no vale, né, é o lugar que a gente mais aprende. Ele mais ensina a gente fica mais humilde, né, no vale, é onde a gente tem mais intimidade com ele. Mas quanto mais você for obediente a ele, mais rápido você sai do vale, mais rápido sai do deserto. Essa é a palavra de Deus. E por último, né,
o apóstolo Paulo ele diz que nós precisamos, né, viver e ir corretamente. Então ele diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, a sua mente. Então, esta paz de Deus, a Bíblia, ela nos diz que nós temos, né? A Bíblia fala o Shalom Adonai, né? Então, ele fala da paz de Deus, mas tem a paz com Deus também. Essa paz com Deus é aquela paz que quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, quando você aceitou Ele como Senhor e Salvador, então você se reconciliou com Deus. Então, você tem essa paz com Deus. E de inimigo de Deus, você passou a se tornar amigo de Deus. Então, esta paz com Deus é esta reconciliação que foi feita através do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo veio habitar em nós. Mas essa paz que o apóstolo Paulo está falando aqui, a paz de Deus, que ele está dizendo aqui, esta paz ela é necessária continuamente em nossa vida. Porque se nós não alimentarmos essa paz continuamente, nós vamos deixar nos levar pelas ansiedades dessa vida e a inquietação dessa vida. Porque uma hora nós estamos em cima, outra hora nós estamos embaixo, uma hora nós estamos alegres, outra hora nós estamos tristes. E nesse intervalo da alegria e da tristeza ali, ó, é que pode incrustar a ansiedade e a inquietação. Por isso que é necessário que essa paz de Deus ela seja constante em nossa vida, né? Ela seja, porque ela é uma paz que ela vem de Deus, ela é celestial, ela é divina, ela é sobrenatural. Ela excede todo o entendimento que Deus guardará a nossa vida, né? E eu quero concluir aqui e dizer para os irmãos que a paz de Deus que excede todo o entendimento e guardará os vossos corações e a vossa mente, o vosso sentimento em Cristo Jesus. Então, só Ele, Cristo Jesus, Ele dará para você esse sentinela que está 24 horas cuidando de você. E quando nós temos esse sentinela ao nosso redor, na nossa mente, no nosso coração, então toda essa ansiedade, Jesus Cristo, ele vai cuidar para nós. Então, eu quero dizer, entregue aos pés do Senhor Jesus todas as suas inquietações, né? Porque é Ele quem cuida de nós. E eu quero deixar aqui um versículo que diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará pela tua vida. E descansa no Senhor. E essa era a palavra que eu tenho, que não é minha, né? Mas que eu creio que o Espírito Santo trouxe, que continue nessa caminhada. Amém. Amém, Filamira. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus continue te usando, irmão. Alaô, você pode orar por nós, Alaô? Pode? Então vamos lá. Senhor, nós estamos aqui reunidos, cada um em sua cidade, mas em coração unido, porque cremos em Ti, Cristo. E também cremos que tudo está consumado para a nossa vida. Basta nós declararmos, e como nossa irmã Celanira nos disse, está tudo ao nosso dispor. Basta nós crermos e usufruir disso, Pai. Por isso eu declaro muita paz e que a ansiedade caia por terra e nós possamos triunfar, declarando que o Senhor está conosco e que a nossa vida está sendo dirigida por Ti diante da Tua palavra, Pai.
Por isso, eu agradeço pela vida de cada irmão que aqui participou e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, porque estão te buscando com fé, coragem, ânimo para te dar engrandecimento, Pai. Não levar a eles, mas levar a ti, Pai. Levar o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de nós reunirmos. E eu creio que ela será muito frutífera a cada dia que nós nos reunirmos. Por isso, a Ti seja a honra, a glória, toda a exaltação, não só hoje, mas sempre. Amém. 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 Amém.